Gente, que saudade de fazer live aqui nesse Instagram, meu povo. E olha que a nossa retomada é com uma live sensacional e especial com a doutora Andressa, do @endocrinologia em dia. Então vamos chegando, pega aí a sua água, porque hoje vai rolar um bafafá nesse Instagram aqui, hein? Gente, quase um ano sem fazer live pra vocês, mas é por um motivo muito especial. Nesse um ano, a gente se dedicou muito a gravar conteúdos incríveis para as nossas alunas dos 30 dias contra a SOLP, da Maratona de Combate à SOLP, do Programa de Combate à SOLP. Então foi por isso que tanto eu quanto a doutora Andressa demos uma sumida aqui. Não foi motivo de pandemia, foi motivo de realmente muito trabalho e dedicação às nossas alunas aí. E hoje a gente resolveu marcar essa volta com uma live incrível para vocês aqui do Instagram, para vocês que estão chegando agora, que não conhecem ainda a gente, não conhecem o nosso trabalho, não tiveram ainda a oportunidade de tirar suas dúvidas, né, e conversar um pouquinho com a gente aqui ao vivo. Dre, você me chamou aqui, só que várias pessoas pediram, várias pessoas mandaram solicitação aqui para entrar ao vivo. Manda de novo para eu poder dividir a tela contigo. Gente, doutora Andressa é do @endocrinologia em dia. Quem não segue, depois, por favor, vai lá e segue o perfil dela também, porque tem muita dica boa e tem muito conteúdo bom para vocês lá. E quem tá chegando aqui pela primeira vez, coloca eu aqui nos comentários, coloca aqui nos comentários que é a sua primeira vez ao vivo aqui comigo, que eu vou aproveitar e me apresentar para quem não me conhece, para quem tá chegando agora. Bom, meu nome é Carol Faria, isso vocês já sabem, e eu sou portadora da síndrome do ovário policístico. Descobri que tinha SOP com 13 anos e desde então sofri muito aí com os sintomas da SOP que vocês também devem sofrer diariamente. Acne, queda de cabelo, excesso de pelos, dificuldade para perder peso, aumento de gordura abdominal, cansaço, fadiga, indisposição. Gente, eu tinha todos, sabe o que é? Todos os sintomas da SOP, eu tinha todos. E aí, há 6 anos, né, resolvi cabeça aí num tratamento natural, sem medicamentos, sem hormônios, e há 5 anos eu me dedico profissionalmente a isso. Então tem 5 anos que eu fico aí estudando. Fala, Dre! Oi, Estudando. Cá, tudo bom? Oi, Tudo meninas. ótimo. Tô contando aqui um pouquinho para elas quem eu sou, Dre, porque tem muita gente nova aqui no perfil. Você vai ver que é tudo primeira vez, primeira vez, primeira vez. Elas vão nos conhecer hoje. E aí, gente, há 5 anos, então, eu estudo sobre síndrome do ovário policístico e me dedico profissionalmente a cuidar de mulheres que também são portadoras da SOP e estão em busca aí de um tratamento verdadeiro para a síndrome, capaz de reverter e controlar os sintomas, de preferência de forma natural, sem medicamentos, sem hormônios e de uma maneira que a gente possa levar aí para a vida. Não só o controle dos sintomas estéticos que incomodam muito, mas também mais qualidade de vida, mais saúde e principalmente evitando aí as consequências da SOP, que a gente também vai falar um pouquinho hoje aqui, né, Dre? Com certeza, Cá. Que Agora bom estar de sua, volta. Que não é? bom, né? Muito bom. Aí eu tava contando pra ela, gente, quase um ano, né, Dre, que a gente não faz live. Gente. E eu vi que você falando, não é por motivo de pandemia, não. É porque acaba que a vida vai e grava aula e prepara e se enrola. Eu, do ano pra cá, tenho a Beatriz, né, que tá com 10 meses. Então, assim, às vezes as noites ficam difíceis. Não dá pra fazer Sim. live também, né? Mas E agora, tem, e tem uma organizando, pessoa tá. aqui, ó, falando de curso para nutricionista. Gente, a Andressa tem um curso para nutricionistas, né, de endocrinologia, e eu tenho um curso de SOP para nutricionistas. Beleza. Então, nós duas temos esse papel aqui. Se você não conhece nenhum dos dois cursos, depois manda inbox pra gente. E aí a gente manda todas as informações. Isso mesmo, Cá, que bom. Que prazer estar aqui, né, retomando. Prazer é meu. Gente, olha só, vamos, né, ser objetivas hoje, porque eu tenho que buscar minha filha. Você falou que precisa sair também 5 para 7, né? Eu também preciso sair correndo Gente, eu para preciso buscar a cortar meu Manu no Jazz. cabelo. Aproveitar, eu não corto meu cabelo desde maio. Aí, um ano. Sem live, sem corte de cabelo nesse negócio É. aqui. E Dre, olha só, muita gente nova, muita gente chegando aqui agora, conhecendo a gente, né? Vendo a gente pela primeira vez aqui. Acho importante a gente recapitular alguns conceitos básicos, até porque tem muita gente que me pergunta no inbox, nas caixinhas que eu abro nos stories. Duas coisas importantes, né? O que é a síndrome do ovário policístico? Então, mostrar uma definição disso, né? Na verdade, o que é essa SOP? E a campeã das campeões, né? Ovário policístico é síndrome do ovário policístico? Então, vamos explicar isso.
E aí depois a gente entra para o tema que a gente combinou de falar hoje, que é sobre o controle dos sintomas. Gente, a gente vai falar coisas aqui que a gente nunca falou em live nenhuma, então fica ligadinha aqui até o final, porque senão vocês ficam chorando depois. Que não aprendeu, que não sabia, que a gente não falou, e era você que não estava aqui na live. Então vamos lá, Dre. Definição: síndrome do ovário policístico. O que é a SOP? Então, o que é SOP? Sabe que eu melhorei essa definição cada vez mais que a gente estuda, mais a gente vai melhorando. Então, é assim, meninas, antes de tudo, a SOP não é só ter ovário policístico. A SOP, ela é uma síndrome metabólica. Ela afeta todo o corpo por inteiro. Então, ela vai desde a parte de irregularidade menstrual até não ovular, até a dificuldade de engravidar, até a parte do acúmulo de gordura abdominal, excesso de insulina, resistência à insulina, e aí todos os sintomas que afligem, que é a questão da acne, da oleosidade, da queda de cabelo, dos pelos. Então, a SOP é um conjunto, quando a gente fala síndrome, a gente sempre fala que é um conjunto de sintomas. Então, não dá pra gente dizer, por exemplo, tô lá fazendo ultrassom, vi um ovário com múltiplos cistos, isso é SOP? Não, isso não é SOP, isso pode ser um dos sintomas, mas não necessariamente faz diagnóstico de SOP ter só o ovário. E aí, gente, vamos perguntar. Eu não tenho excesso de hormônios masculinos. Posso ter SOP? Pode ter SOP. Eu não tenho cisto no ovário. Posso ter SOP? Pode ter SOP. Então, basicamente, para você ser diagnosticada com a síndrome do ovário policístico, a gente faz 3 avaliações. Avaliação clínica, avaliação de exames de sangue, que seria uma avaliação... me ajuda, Dre. Bioquímica. Ela é bioquímica, na verdade, a gente pode chamar de avaliação metabólica, né, Cá? Porque assim. Uma avaliação metabólica que é pelos exames de sangue, né? Perfeito. E a avaliação dos exames de imagem. Então, você vai ao médico, ele vai avaliar se você tem, né, os ovários aumentados, se você tem a quantidade de cistos que você precisa ter no mínimo para ser ali caracterizado como síndrome do ovário policístico, vai avaliar seus sinais e sintomas. Então, é importante você falar como você se sente. Quais são os sintomas que estão te incomodando? Como que é o seu ciclo menstrual? Se você menstrua todos os meses ou não? Qual que é a variação de dias que existe nesse ciclo? Vai fazer uma investigação, gente. Síndrome do ovário policístico só se diagnostica com uma investigação. E não é uma investigação simples e fácil, feita em uma única consulta, não. É um processo, né, André? É importante falar isso. E outra coisa importante, a SOP é uma doença de exclusão. Então, a gente só tem diagnóstico de SOP quando a gente exclui várias outras doenças que podem se manifestar de uma forma muito parecida como a SOP se manifesta. E aí, quem que é o profissional mais adequado para fazer essa avaliação? Andressa, responda. É o endócrino, gente. A Carol estava falando e eu estava aqui tentando montar um jeito mental de explicar para vocês, para quem está na live. Então, é como se a gente dividisse a tela em 3 partes, tá? Então, a primeira parte é a sua história clínica. Então, é se você tem irregularidade menstrual, é a questão das suas queixas, do cansaço, do mal-estar, da acne, é o seu relato. Aí a gente vai ter uma avaliação dos exames de sangue, que a gente chama de avaliação metabólica, que não basta apenas dosar os hormônios masculinos. E aí, depois, a gente vai ter uma avaliação dos exames de imagem. E essa avaliação dos exames de imagem, ela vai juntar. Então, vocês têm que lembrar que é 1/3, 1/3 e 1/3. E justamente porque a SOP tem muitos sintomas que são comuns a outras alterações. Por exemplo, cansaço pode ser problema de tireoide. Irregularidade menstrual pode ser alteração de prolactina. Pode ser também alteração de tireoide. Pode ser alteração de suprarrenal, que a Carol bate muito na tecla da gente fazer o diagnóstico diferencial, né? Então, assim, como o SOP é um diagnóstico de exclusão, a gente tem que justamente nessa parte do meio, que é a parte dos exames, incluir a avaliação de outras alterações que são parecidas com a SOP, mas que a gente tem que separar o joio do trigo. Então, gente, pode ter SOP sem ter cisto no ovário, pode ter SOP sem ter alteração hormonal. Então, se, por exemplo, você tem ciclo menstrual irregular e tem cisto no ovário, você preenche 2 critérios para o diagnóstico, que é o que a gente precisa para fazer ali o diagnóstico da SOP. Perfeito. Se você tem alterações hormonais e tem cisto no ovário, mesmo que você menstrue todos os meses certinho, reguladinho, você pode ter SOP. Se você tem sintomas clínicos, então tem excesso de pelos, tem acne, tem queda de cabelo, mesmo que não tenha visto alterações nos hormônios, e ainda tem cisto no ovário ou tem ciclo irregular, você também pode ter SOP.
Então, gente, não é tão simples assim de se fazer o diagnóstico. É preciso uma avaliação médica de um endocrinologista. Ginecologista pode fazer o diagnóstico? Pode. Mas aí, uma coisa que é legal a gente falar, né, Dre, é a diferença do que cada profissional acaba priorizando. O ginecologista, por ser, obviamente, né, da área ginecológica, ele vai avaliar de uma forma mais minuciosa o quê? A morfologia do sistema reprodutor. Então, ele vai olhar se seu ovário está dilatado, quantos cistos você tem, quais são os tamanhos desses cistos. Ele vai olhar ali a parte mais morfológica, mais estrutural do nosso aparelho reprodutor. Enquanto o médico endocrinologista, ele vai acabar olhando mais o quê? As variações hormonais e o seu histórico clínico de uma forma mais ampla. Então, o ideal, ao meu ver, é a gente procurar sempre um endocrinologista para fazer o diagnóstico, inclusive para excluir as doenças que se manifestam como a SOP se manifesta. Eu não acho que um ginecologista seria o melhor médico, por exemplo, para fazer a avaliação completa da tireoide, para a gente se certificar de que não há um problema tireoidiano ali, trazendo sintomas que se confundem com os da SOP. Ou que a gente vá no médico ginecologista para fazer a exclusão de problemas da nossa suprarrenal, que é também uma glândula produtora de hormônios que pode se confundir muito com a SOP. Então, procurem aí um médico ginecologista que seja, né, apto a fazer esse diagnóstico da forma correta. Acho que esse é o primeiro ponto, né, Dre? Perfeito. E tem uma questão também que a gente precisa. Eu vi ali uma das meninas perguntando sobre a questão da curva glicoinsulinêmica, que é uma coisa que eu e você, a gente bate muito na tecla, né? Só tá chata. Nossa, demais, mas a gente bate na tecla mesmo. Eu e Carol, a gente inclui a realização da curva glicoinsulinêmica no protocolo de avaliação de SOP. Por quê? Porque muitas vezes a insulina em jejum ela é baixa, mas existe o processo de resistência à insulina. E a gente às vezes só pega isso depois que a pessoa faz a curva e existe uma elevação de insulina durante essa curva. Então, é um protocolo que a gente sempre, claro, a gente tem estudo, mas assim, a gente montou um protocolo, nosso, né? Mas assim, a gente montou um protocolo de avaliação para poder garantir que, olha, veja, se você tem o diagnóstico de SOP, é SOP e foi excluído qualquer outra alteração que possa estar confundindo o diagnóstico. E olha que a gente já pegou bastante coisa, né, Ká? A gente tem... A Ká me manda muito paciente para avaliar, eu recebo muitas pacientes através do Insta da Ká, e é impressionante, assim, que às vezes a gente pega que parece SOP, mas às vezes não é SOP. Precisa da avaliação? Precisa, porque tratamento às vezes é bem... Eu sempre falo assim, às vezes o tratamento é comum. Os 4 pilares que eu adoro, eles são comuns a uma boa saúde. Mas muitas vezes, por exemplo, a gente tinha paciente que a gente pegou com tumor de hipófise, tumor de suprarrenal, então fazer o diagnóstico diferencial é essencial. A maior parte... E, gente, importante falar, né, Dre, que essas pacientes são pacientes que passaram a vida tratando uma síndrome do ovário policístico. Exato. Pessoas que tiveram diagnóstico de SOP quando tinham lá seus 13, 14 anos, passaram a vida usando anticoncepcional para tratar a síndrome do ovário policístico, e aí chegaram pra gente no nosso programa com, sei lá, 30, 32, 34 anos, e a gente descobriu que a pessoa nunca teve SOP. Era um tumor hipofisário, era um tumor de suprarrenal, era alguma outra alteração que estava ali, não sendo tratada, podendo acarretar inúmeros outros problemas na saúde da pessoa, porque não foi feita a investigação adequada, né, André? Perfeito. E aí só ficou usando anticoncepcional para controlar sintoma, a paciente geralmente achando que estava tratando, e no final das contas, por exemplo, era um aumento de prolactina, um tumor de suprarrenal, ou às vezes até era uma SOP bem descompensada, que o anticoncepcional só estava mascarando os sintomas. E aí na hora que vai querer engravidar, acaba não conseguindo engravidar porque achava que o anticoncepcional estava tratando. Então é isso, eu falo que esse é o grande diferencial do trabalho que a Ká faz, que é abrir os olhos para quem está fazendo o tratamento convencional para SOP, entender que é muito mais do que isso, que a gente precisa se aprofundar no diagnóstico diferencial e nas opções de tratamento. Não é, eu costumo falar, não é que a gente é contra anticoncepcional, a gente não é contra anticoncepcional, a gente é contra o anticoncepcional mal dado e mal explicado, né? E, gente, o anticoncepcional não trata a SOP, tá? O anticoncepcional vai mascarar o sintoma, o anticoncepcional vai te ajudar a, de repente, controlar um sintoma que para você
sei lá, afeta mais a sua autoestima, é mais, enfim, mais um problema estético de autoestima e etc. Mas ele não vai tratar a raiz do problema. Não. E assim, o mais importante de tudo, o anticoncepcional não vai te isentar de fazer um tratamento adequado. Então, eu recebo muito mensagem assim, ah, Carol, eu não consigo fazer dieta, eu vou voltar para o anticoncepcional. Cara, você pode voltar para o anticoncepcional, só que Mas ele tem não que te fazer direito. isenta de seguir a dieta. Ele não te isenta de fazer atividade física, ele não vai te isentar de gerenciar estresse, ansiedade, sono, controlar a exposição a disruptores endócrinos, nada disso. Porque enquanto ele tá ali mascarando a situação, ela tá avançando, ela tá progredindo, ela tá piorando, e embora você não tenha o sintoma porque o anticoncepcional tá bloqueando, a sua saúde tá piorando. E aí, quando você vai ver, não é mais só uma síndrome do ovário policístico, é uma SOP junto com uma síndrome metabólica, junto com um diabetes, junto com um problema cardiovascular, uma hipertensão, uma infertilidade, que vai ser muito mais difícil você tratar conforme os anos forem passando, né? Então, o anticoncepcional não trata a SOP, mas também não impede você, mesmo usando o anticoncepcional, você não está De isenta fazer o de fazer o tratamento. verdadeiro tratamento. E aí, Dre, só voltando aqui um pouquinho na resistência à insulina, que você explicou, lindamente, inclusive, mas muita gente me pergunta, né, Carol, eu tenho a insulina baixa, minha glicemia de jejum é sempre normal, eu não tenho resistência à insulina. Gente, resistência à insulina é uma condição onde o seu organismo tem dificuldade de fazer a absorção e a utilização do carboidrato da dieta. Então, não se avalia a resistência à insulina em jejum. E por quê? Porque em jejum você não tem carboidrato ali para ser digerido e absorvido. Então, o exame de curva é fundamental para esse diagnóstico. Mesmo que você faça o exame de glicose em jejum e esteja normal, a insulina de jejum esteja normal, mesmo que a hemoglobina glicada esteja dentro da referência, porque a resistência à insulina é uma condição que só vai aparecer depois que você se alimenta. E se alimenta com o quê? Com carboidratos. E por que a curva? Porque na curva a gente dosa exatamente a quantidade de carboidrato que você precisa consumir para quebrar esse jejum que você ficou aí de 8 a 12 horas e mensura a cada 30 minutos ou a cada 1 hora a quantidade de glicose e de insulina que você está produzindo. E é muito comum, né, Bre, resistência à insulina em pessoas magras. Não acham que só tem resistência à insulina a pessoa que tem sobrepeso e obesidade. Então, é muito, muito comum a mulher ter síndrome do ovário policístico, não ter sobrepeso e obesidade, nunca ter tido na vida e ter diagnóstico de resistência à insulina no exame da curva, né, Dre? E isso a gente pega muito em estágios iniciais. Porque, assim, isso é bacana de explicar, cara. A hemoglobina glicada, ela é o exame que conta a média das glicemias no sangue dos últimos 90 dias. Ok. Às vezes, a tua glicemia de jejum é baixa mesmo, é 70, 80. Só que o que acontece? Muitas vezes, quando você come, às vezes a sua insulina, ela passa de 100. Eu vi uma das meninas perguntando se a gente tem valor de referência. A gente tem um valor de referência para glicose, que é aos 120 minutos da curva, se ela for maior que 200 miligramas por decilitro, é diagnóstico de diabetes. E se ela for maior que 140 miligramas por decilitro, é diagnóstico de pré-diabetes. Valores de insulina, existem muitas divergências ainda. Mas, normalmente, quando a gente bate o olho na curva e os valores de glicemia, eles são maiores que 100, já chama a atenção para que essa paciente esteja produzindo uma quantidade maior de insulina do que o necessário para aquela quantidade de carboidrato que está entrando. Então, às vezes, a hemoglobina glicada vai estar baixa mesmo, porque ela está refletindo a média. Mas quando a gente pega uma sobrecarga, porque a curva é justamente isso, é um teste de sobrecarga. Você dá uma quantidade grande de carboidrato e vê como é que o pâncreas se comporta. Muitas vezes o pâncreas dispara. E nessa questão do pâncreas elevar a produção de insulina, seguidas vezes, a gente acaba desenvolvendo resistência insulínica. E aí acumula gordura na região do abdômen. E a gente tem todos os outros sintomas que a Ká sempre fala. E aí, Dre, aproveitando que a gente entrou nesse ramo dos sintomas, vamos explicar aquilo que, né, é uma grande confusão. A gente tem batalhado muito para fazer as nossas meninas entenderem, as meninas que estão lá nos 30 dias, na maratona e tal. E aí, na verdade, essa live surgiu a partir daí. A gente estava conversando para tentar achar o meio comum de explicar isso para as nossas alunas. Aqui. E eu falei assim, e se a gente explicasse isso para todo mundo e não só para quem é aluna? Né? E aí surgiu a ideia da live, que é a grande dúvida das pessoas em relação à melhora dos parâmetros bioquímicos versus a melhora dos sintomas estéticos. Então, qual é uma grande queixa que a gente tem nos nossos grupos, né? Nos 30 dias e na maratona e no PCS?
pessoas que começam o tratamento, repetem o exame depois de um tempo, os exames vêm normais, então quer dizer, conseguimos um excelente controle metabólico e bioquímico e tudo mais, né, hormonal da nossa paciente, mas o sintoma ainda está incomodando, ou a pessoa ainda tem excesso de pelo, ou de repente o cabelo não está crescendo quanto ela gostaria, e aí parece que vem uma frustração, né, Dre, dessa pessoa, tipo, poxa, eu tô fazendo tudo certinho, meus exames estão bons, eu consegui melhorar todos os meus hormônios, por que que eu ainda tenho sintomas? E aí eu trouxe a Andressa aqui para explicar para vocês isso. Então, eu vou mostrar para vocês o desenhinho que eu mandei para cá. Ela vai transformar num gráfico lindo, mas eu vou mostrar em primeira mão para vocês. Porque é o Mas seguinte, é que o gráfico lindo vai só para as alunas, tá, gente? Ah, então tá bom. Então, ó, viu? Então, já tenho mais um bônus. Então, assim, eu fiquei pensando, eu falei, cara, a gente tem que arranjar um jeito visual de explicar para as meninas, né? Então, assim, quando você tem diagnóstico de ovário policístico, então a gente rodou o seu protocolo e excluiu outras causas, cravamos o diagnóstico de ovário policístico, você está seguindo os 4 pilares, e isso acontece muito, muito. Aí, você pega um exame que tinha uma testosterona um pouco mais alta, uma androstenediona um pouco mais alta, e aí depois você vê que esses exames normalizam, e aí a paciente fala assim, gente, mas meu pelo ainda tá aqui. Como é que é isso? Aí eu fiz um desenhinho. Eu não sei se dá para ver se tá invertido, mas assim, o que que a gente vê? Que a acne é o primeiro sintoma que vai melhorar e é o que melhora mais rápido. Geralmente a acne, com os 4 pilares, seguindo certinho o tratamento, ele melhora em torno de 1 a 2 meses. Já quando a gente fala em cabelo, cabelo sempre tem um atraso de 90 dias para qualquer coisa. Então, assim, você teve parto, então teve neném. 90 dias depois é que o cabelo começa a cair. Ah, você fez uma grande cirurgia. 90 dias depois que o cabelo cai. E a verdade também é para melhora. Então, a partir do momento que você está regularizada da parte hormonal, o cabelo vai demorar 90 dias para começar a dar resposta. E começar a dar resposta significa parar de cair e não começar a crescer. Porque começar a crescer é um processo. A gente sabe que cabelo cresce 1 centímetro por mês. Então, até você voltar a ter um cabelo cheião, eu falo, mais de 1 ano. Mas você nota a parada da queda já com mais ou menos 90 dias de bom tratamento. Pelo, quanto, Cá? 90 Conta aí dias. para as meninas. A partir de 90 dias até 6 meses para a gente poder ter uma resposta positiva com relação ao pelo. E isso tem uma explicação muito importante, porque o pelo, quando ele sofre o efeito do hormônio masculino, ele engrossa e ele pigmenta. E isso, para ele dessofrer este efeito, é a partir de 90 dias olhando para 6 meses, e muitas vezes ele vai parar de aparecer pelo novo. Mas aquele pelo que já foi sensibilizado pelo hormônio masculino, muitas vezes vai precisar de um tratamento estético para poder sair. Então, o que a gente precisa entender é que tem que manter os 4 pilares forever, né? A gente sempre tem que falar isso, né, cara? Então, assim, tem que manter os 4... Tem que manter os 4 pilares forever, porque é um processo contínuo de controle, né? E aí, muitas vezes, a paciente com SOP, ela sabe a época que ela deu uma descontrolada, quando piora a acne, quando começa a cair o cabelo, que são sintomas que primeiro alteram. É o meu termômetro. Ó. Gente, sai da dieta, ó. Um dia, ó, a denúncia aqui. É muito assim. E é interessante isso, porque isso é bacana da gente também comentar com as meninas, que assim, o folículo, ele é pilosebáceo, então ele tem a parte de pelo e a parte de sebo. Esse folículo, ele tem receptor de hormônio masculino aqui nele. Então, muitas vezes, o que que acontece? Existem pacientes que têm esse folículo pilosebáceo mais sensível à ação do hormônio masculino. E aí, muitas vezes, assim, o paciente estava usando anticoncepcional, estava com a testosterona bem baixa, porque o anticoncepcional faz isso. A hora que tira, mesmo que a testosterona continue no normal, ela teve um aumento proporcional. E esse aumento proporcional, ele acaba sensibilizando, e aí a primeira coisa que aparece é a acne. Então, a gente tem que entender que são 2 coisas: quantidade de hormônio e efeito do hormônio na pele, no cabelo, enfim.
E uma coisa legal de se falar, gente, é sobre a depilação a laser, né? Ah, a depilação a laser resolve? Quando se tem síndrome do ovário policístico, nem as empresas de depilação a laser garantem resultado. E por que isso? Porque a depilação a laser atua no folículo, então no pelinho ali, entendeu? Aquele pelinho que você tá vendo ali no seu rosto, normalmente onde a mulher com SOP tem? A região aqui de queixo, né, que eles chamam de mento, parte de pescoço e as laterais do rosto. Esse pelo que você tá vendo, ele vai ser morto pela luz, pelo laser. O laser vai acabar com aquele pelo. Só que se você tem hiperandrogenismo, se você tem excesso de hormônios masculinos, se você tá com a SOP descompensada, outro pelo vai nascer naquele mesmo lugar. Então, o que acontece? Você vê o resultado a princípio, você faz lá as 10 sessões, fica linda, tá feliz da vida, interrompeu as sessões, passa 2, 3 meses, tá o pelo lá de novo. Mas não é aquele pelo que você matou, é um outro pelo que nasceu naquele mesmo lugar. Então, o que eu recomendo para quem sofre com um excesso de pelos? E, gente, eu sei o quanto dói, porque eu já tive barba, né? Quem vê o meu rosto hoje fala assim, ah, impossível. Mas tem foto no meu feed que comprova a quantidade de pelo que eu tinha em todas essas áreas. Não era só no queixo ou só na lateral. Não, gente, era o rosto inteiro. O que eu recomendo? Fazer o tratamento até você notar que aquele pelo que você tem está demorando mais tempo para nascer. Ou ele tá ficando mais fino, ou ele não tá tão escuro. Porque esses são os primeiros indícios de que o tratamento está surtindo um efeito e que você está conseguindo ter o controle dos seus hormônios e de toda a parte metabólica que envolve a SOP. Quando você percebe esse resultado, aí tá na hora de você fazer um laser. Porque você mata aquele pelo e não vai crescer outro no lugar. Porque você não tem mais o estímulo hormonal para que aquele crescimento aconteça. Isso garante que você nunca mais vai ter pelo na vida? Não, porque se você desandar no tratamento, se você voltar, né, a ter maus hábitos, se você voltar a comer mal, se seu hormônio desequilibrar de novo por algum motivo, aquele pelo pode nascer de novo. E aí o processo começa do zero. Vai tratar até o pelo demorar mais para crescer, até ele ficar menos pigmentado, até ele ficar menos grosso. E aí você faz de novo você faz de novo uma depilação a laser para matar aquele pelo. Então não é algo definitivo, né? Não é porque você vai fazer a depilação definitiva, que é a depilação a laser, que você não vai ter mais pelo. Tudo vai depender do seu tratamento. E a mesma coisa com o cabelo, a mesma coisa com a pele. Você pode zerar a sua acne hoje. Se você desandar no tratamento, elas podem voltar e elas podem voltar sempre piores, né, André? Cá, eu tenho uma pergunta para te fazer que eu já sei a resposta, mas acho que talvez as meninas não saibam. Cá, e depois que a gente entra na menopausa, cura a SOP? Claro que não. Por que A que não? esperança da mulher, né, gente? Ai, Carol, eu não vou tratar, não. Eu não vou me inscrever no seu programa, porque daqui 2, 3 anos eu tô na menopausa. E, gente, a menopausa não cura a síndrome do ovário policístico. Assim como cirurgia de retirada, de esterectomia, retirada de ovário, de útero, de trompa, também não resolve a SOP, né, André? As mulheres, gente, elas chegam tão desesperadas na gente que é muito comum o discurso. Carol, eu tô tão desesperada que eu vou abrir mão do meu sonho de ser mãe, com dor no coração, coração partido, mas eu vou fazer esterectomia, eu vou tirar meus ovários porque eu não aguento mais ter SOP. E aí entra toda a Já questão que a ouviu gente isso? estava falando no começo aqui, né? A SOP vai muito além de ter cisto no ovário. Tem mulher que tem SOP que nem cisto no ovário tem, nunca teve, nem vai ter, porque não é do fenótipo dela. Então, retirar o ovário, tirar, né, os cistos ovarianos, não resolve a SOP, porque a SOP é uma síndrome metabólica e hormonal. As suas alterações hormonais vão muito além dos hormônios produzidos pelo ovário. Tem alteração de hormônio produzido pela, né, conta aí, Dre, pela tireoide, pela pituitária, pela suprarrenal. São várias glândulas produzindo hormônios. Você vai tirar todas as glândulas do seu corpo? Não, né? Então Porque não SOP é adianta uma tirar o síndrome ovário metabólica, né? e não vai SOP adiantar também entrar na menopausa, né? Exato, porque, por exemplo, resistência insulínica, isso é muito interessante também. Eu tenho, às vezes, as meninas perguntam para mim, ah, Adri, mas a minha curva veio normal. Isso significa que eu não tenho resistência insulínica? Você não tem resistência insulínica no corpo como um todo, mas isso não impede que você tenha resistência insulínica dentro dos ovários, que é uma das causas, e aí a gente tem várias possíveis explicações por que a gente tem SOP, por que tem mulheres que têm mais sintomas, menos sintomas, mas passa
pelo próprio ovário ter resistência insulínica dentro dele mesmo. E aí, isso, mesmo que você entre na menopausa, esse resíduo de resistência insulínica, ele permanece. E aí, se você tem, por exemplo, uma resistência insulínica sistêmica no corpo inteiro, que faz com que você tenha acúmulo de gordura na região abdominal, o próprio acúmulo de gordura na região abdominal perpetua os sintomas, ou seja, torna crônico, torna para a vida os sintomas de ovário policístico. A gente tem na medicina uma questão que a gente chama que é síndrome metabólica, que é o acúmulo de gordura abdominal levando a alterações no corpo, desde gordura no fígado até alteração de colesterol, alteração de pressão. E vocês sabem qual é a expressão da síndrome metabólica no aparelho reprodutivo? Fala aí, Carol. Não, conta você. É a SOP. Então, assim, a SOP é a expressão metabólica do acúmulo de gordura no sistema reprodutivo. E aí a gente sempre fala, né? A gente não sabe o que veio antes. Se foi o acúmulo de gordura na região abdominal, que piorou o sintoma da SOP, ou se é uma alteração dentro do ovário que causou uma cascata de alterações no corpo inteiro. E é por isso que a gente sabe tecnicamente que a SOP não melhora quando a gente entra na menopausa. Porque, por exemplo, eu tenho excesso de hormônio masculino, eu sensibilizei meu pelo, eu entrei na menopausa, existe um desequilíbrio natural do organismo que é menos estrógeno e proporcionalmente nos anos seguintes fica na proporção, a testosterona ela fica baixa, mas ela fica proporcionalmente mais do que era na época em que a gente tinha mais estrógeno. E aí com isso continua sensibilizando o pelo, continua dando acne, então é por isso que a gente tem que tomar cuidado e tem que fazer a avaliação sempre. E isso quer dizer, gente, teve até uma pergunta aqui, eu vou aproveitar e responder porque apareceu no chat, sobre a tendência da mulher com SOP a ter aumento de peso. Isso é e não é verdade, né? Isso é verdade para 70% das portadoras. E por que para 70%? Porque a gente estima que 30% das mulheres que têm SOP são mulheres magras, que sempre foram magras e que vão continuar sendo magras, porque está na genética delas, entendeu? A menos que assim, aconteça algo muito absurdo na alimentação e no metabolismo dessa mulher, ela vai continuar sendo magra. E isso não isenta ela de ter os cuidados que ela precisa ter por conta da SOP. A mulher magra pode desenvolver diabetes, Dre? Assim como a mulher que tem sobrepeso e obesidade? Super pode, porque o diabetes, ele está associado, o diabetes tipo 2 do adulto, ele está associado com a resistência insulínica. E a resistência insulínica, ela é piorada com o ganho de peso, mas ela pode também acontecer em pessoas magras, porque muito disso depende, por exemplo, da cintura abdominal. O principal critério é o acúmulo de gordura na região do abdômen. Eu tenho sempre um bom exemplo que são as mulheres de origem oriental. A gente sabe que pequenos acúmulos de gordura na região do abdômen podem desenvolver diabetes tipo 2 muito rápido. Assim, a paciente às vezes ganha 5 quilos e já desenvolve diabetes. Já existem outras etnias, então, por exemplo, pacientes que são afrodescendentes, elas podem acumular um pouquinho mais de gordura na região abdominal, elas demoram um pouquinho mais para desenvolver diabetes. Mas isso ter peso normal não isenta a pessoa de ter complicações metabólicas. Tem que ficar assim, é que nem gordura no fígado. A gente tem paciente magro com gordura no fígado, porque é uma tendência genética da pessoa de acumular gordura dentro do fígado. E aparentemente uma tendência também, né, relacionada à síndrome do ovário policístico. Gente, tem muita mulher que tem SOP, que independente de ter excesso de peso ou não, também tem esteatose hepática, que é o fígado gorduroso ou acúmulo de gordura na região do fígado. A mulher que é magra também pode ter problemas de infertilidade, inclusive é muito comum, né, a mulher ser magra, ser portadora da SOP e ter dificuldade para engravidar enquanto não tem o controle metabólico e hormonal da síndrome. Ela pode ter problema cardiovascular, hipertensão, na gravidez, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, parto prematuro. Todos os riscos que a síndrome do ovário policístico traz para a mulher que tem sobrepeso e obesidade, ela traz também para a mulher que é magra. Então é uma falsa sensação como que eu vou dizer, de baixa importância, né, do tratamento para síndrome na mulher que é magra. A mulher acha que, eu sou magra, então eu não vou ter nenhum desses problemas. E, na verdade, a tendência é igual para as duas, né, para os dois grupos.
Exato. E uma questão que eu tenho reparado também, cara, é muito isso. A gente pega muita paciente que tem SOP e tem pressão alta desde assim dos 25 anos. Eu atendi, mais recente, assim, tem 15 dias para cá, eu atendi duas pacientes, uma com pressão alta desde os 9 anos de idade e uma com pressão alta desde os 25 anos. Aí, claro que você tem que fazer o rastreio, porque também pressão alta fora da faixa etária, que é uma faixa etária de meia idade, já chama atenção. Mas aí, fechando o diagnóstico, você acaba unindo no conjunto, que é a pressão alta, muitas vezes tem o acúmulo de gordura na região abdominal, não eram pacientes com sobrepeso e com ovário policístico. E é por isso que a gente tem que fazer o tratamento todo em conjunto. Por isso que é muito importante, quando a Ká fala que ela faz o período de detox e ela faz essa orientação da parte dos 4 pilares, principalmente com relação também à prática de atividade física, é que você consegue começar a reverter as alterações metabólicas que são o gatilho e são a consequência da SOP, né? Sim. E Dre, eu sou magra e tenho SOP. Eu preciso emagrecer para tratar? Não. Dúvida das nossas pacientes magrinhas. Gente, as pessoas chegam desesperadas na gente. Carol, Dre, eu sou magra, eu peso 40 quilos, eu preciso emagrecer mais para tratar SOP. E, na verdade, a perda de peso não é uma exigência do tratamento, né, Dre? A pessoa que é magra não precisa emagrecer mais para tratar. E mesmo quem tem sobrepeso e obesidade, muitas vezes, continua tendo sobrepeso e obesidade e consegue ter um controle metabólico muito bom da síndrome. Então, a perda de peso é aconselhável para quem precisa e até para quem deseja, mas ela não é uma exigência. Então, é importante a gente ressaltar isso também, né? Uma questão que a gente sempre trabalha é com percentual de perda de peso, né? Então, assim, a paciente, isso é, gente, para quadro de sobrepeso, de obesidade, para obesidade já 5% de perda de peso. Então, por exemplo, a paciente que tem 100 quilos, ela perder 5 quilos, a gente já observa uma melhora muito grande. Vocês veem que 5 quilos, às vezes ela tem uma meta pessoal dos 75, 80, às vezes até um pouco menos. Mas vocês veem que 5 quilos é muito menos, muitas vezes, do que a meta pessoal da maior parte das pessoas. E a gente já vê uma melhora metabólica importante. Então, por exemplo, a paciente com 45 quilos com ovário policístico, de forma alguma, né, que a gente vai orientar para que ela perca peso. Mas o que a gente vai precisar orientar é que ela tenha um cuidado na alimentação para que essa alimentação não seja gatilho, para que essa insulina seja mal aproveitada, ou então que ela pratique atividade física para poder melhorar a condição muscular dela. Então, tudo isso ele tem que ser avaliado. A composição corporal dessa paciente é muito mais do que só peso em si. A gente está falando aqui de percentual de gordura, de percentual de músculo, de qualidade de alimentação, de sono, de manejo do estresse. É tudo que a gente vê que tá lá com a Carol aqui em cima. E, gente, a pergunta, né, que estão fazendo aqui no chat, e aí, como que trata, né? Como é que cuida? Ah, eu já como saudável e não tenho resultado. Gente, a primeira coisa é que seguir um planejamento alimentar, seguir uma prescrição nutricional para tratamento da SOP é muito diferente de comer saudável, né? Tem gente que come super saudável e aumenta de peso, tem gente que come super saudável e não emagrece, tem sobrepeso e obesidade. Então, fazer uma dieta e seguir um tratamento nutricional é muito diferente do comer saudável. Até porque, hoje em dia, o que mais existe é pegadinha em relação à alimentação saudável, né? As pessoas têm uma distorção muito grande de informação em relação ao que é saudável e o que não é saudável. Então, esse é um ponto importante. Comer saudável não é fazer um tratamento, não é seguir uma dieta, não é ter aí um cuidado nutricional voltado para a SOP, que é o que a mulher com SOP precisa, né, Dre? E eu queria que você falasse um pouquinho aí da importância, não quero puxar sardinha para o meu lado, entendeu? Eu quero ouvir de você qual que é a importância da nutrição nesse tratamento todo da SOP. Quando eu conheci, eu vou contar primeiro, eu conto já com a explicação. Quando eu conheci a Carol, né, me dava muito desespero, porque eu atendia pacientes com ovário policístico para fazer diagnóstico de ovário policístico. Muitas vezes eu orientava para elas algum tipo de tratamento, a depender das alterações, mas eu via que não ia para frente. Porque a alimentação, ela é a base de todo o tratamento do ovário policístico, porque a escolha alimentar, e isso a gente precisa entender que, claro, a gente vai fazer as trocas alimentares, a gente vai priorizar alimentos de baixo índice glicêmico, a gente vai reduzir a carga
carga glicêmica desses alimentos, e tudo isso é voltado para o controle da insulina. Mas é muito mais que isso, porque a gente tem escolhas de alimentos anti-inflamatórios. A gente tem que lembrar que o ovário policístico e a síndrome metabólica, elas estão de mão dadas. E a síndrome metabólica é um caldeirão inflamatório. O nosso corpo, a gordura da região do abdômen, ela libera substâncias inflamatórias para o organismo inteiro. Então, a partir do momento que você não estimula esse processo com dieta e você faz dieta anti-inflamatória, você melhora os sintomas também, porque você está fazendo escolhas alimentares melhores. Então, é muito mais do que só uma alimentação saudável. É uma alimentação, eu acho que é um pacote, ela assim, é uma alimentação que controla a tua insulina, reduz a tua inflamação, e para quem precisa perder um percentual de peso, ela também te ajuda a fazer chegar nessa meta. E dentro dessa questão ainda alimentar e nutricional, gente, existem muitos alimentos, chás, fitoterápicos, suplementos que atuam nos sintomas específicos que estão ali te incomodando. Então, por exemplo, falando de excesso de pelos, eu falo muito do chá de hortelã, por exemplo. E por quê? Porque a hortelã inibe a 5-alfa-redutase, que é a enzima que converte testosterona em dihidrotestosterona. Uma das principais causas do hirsutismo e do aumento dos pelos. Então, o chá de hortelã seria, por exemplo, um alimento específico para aquela mulher que tem SOP e está lutando contra os pelos. Assim como tem o chá de hortelã para o pelo, tem outros chás que vão mais para acne, mais para a questão do pelo, ou da queda de cabelo, que vai ajudar na questão da disposição, da fadiga, do cansaço que a resistência à insulina muitas vezes traz para a gente. Então, é avaliar quais são os sintomas que estão mais te incomodando, quais são as alterações hormonais que você tem, e aí determinar no plano alimentar quais são os alimentos que vão atuar de uma forma geral nesse tratamento, mas também os que vão atuar de forma específica naqueles pontos de maior cuidado, de maior atenção que a gente precisa ter. Além da dieta específica, né, como eu acabei de falar. Eu ia falar isso, eu falei assim, mas não adianta seguir a dieta linda se dormir mal. Então, aí além da dieta, existem mais 3 pilares que são fundamentais no tratamento, que é a prática da atividade física. E aí não precisa ser musculação, não precisa ser todo dia, não tem que ser 3 horas por dia. É uma atividade que faça você se movimentar, que faça com que você tenha ali os N benefícios que a atividade traz para o tratamento da SOP. É o gerenciamento do estresse e da ansiedade, que é importantíssimo. E gerenciar estresse e ansiedade não quer dizer não ter estresse e ansiedade, porque eu sei que a gente vai ter, eu sei que os estímulos externos estão aí, que todo mundo vai sofrer com isso, mas é você gerenciar a ponto deles não te afetarem, de você reagir melhor a eles, de forma metabólica, hormonal e psicológica e etc. E a questão do sono, né, que a Andressa acabou de citar. Gente, dormir pouco, dormir mal, não vai te ajudar a tratar e vai muitas vezes te impedir. A gente brinca muito que é uma cadeira, né, André? É uma cadeira com 4 pernas. Se tiver faltando uma, quem senta nesse raio dessa cadeira? Pode, assim, as outras 3 podem estar perfeitas. Você está com a dieta perfeita, você treina todo dia, você está ali com o estresse e ansiedade super controlados. Mas se você estiver dormindo pouco ou mal, é uma cadeira de 3 pernas. E ela não vai sustentar o tratamento, né, André? Isso. E aí, o que é interessante é lembrar que o sono, ele é essencial para o equilíbrio do nosso organismo, né? É no sono que a gente libera hormônios de saciedade, que a gente controla os hormônios da fome. Sabe, Cá, que para quem tem sono entrecortado, existe um aumento de liberação de grelina, que é o hormônio da fome durante o sono. E aí, as pacientes, elas acabam muitas vezes acordando e atacando a geladeira, porque tem mais fome. Então, essa questão do sono, da higiene do sono, de pensar em reduzir a exposição de horas tela, de fazer uma boa preparação, uma caminha bacana, escuro, mas a gente não se liga, né? A gente às vezes dorme no ambiente barulhento com luz, porque a gente está exausta, né? Eu tenho agora meu mote, que é assim, a gente tenta equilibrar os pratinhos, né? Eu falo que eu me identifico demais com todas, porque assim, são todas mulheres que tentam equilibrar pratinhos, sabe? Que você olha de manhã no espelho, às vezes a tua pele não tá legal, você não tá feliz, você tem um monte de ansiedade, um monte de estresse para resolver, você chega de noite, você tá exausta e você dorme mal. Então, muitas vezes a gente tá num ciclo negativo e você começar corrigindo os pilares, você vai, obviamente, estar dando qualidade de vida para você. E essa qualidade de vida vai refletir no controle da SOP. E ali, e só uma observação, além de aumentar a produção da grelina, que faz você ter mais fome durante o dia inteiro, ainda torna mais resistente à leptina. Então você tem mais fome e menos saciedade.
que é a Perfeito. combinação perfeita para quem quer ganhar muita gordura abdominal e piorar muito os sintomas da SOP. Então, o sono, gente, ele está interligado ali com todos os pilares. A atividade física também está interligada com todos os pilares, porque se você não é ativa, você dorme pior, você tem mais estresse e ansiedade, você come pior, você tem mais fome, menos saciedade. Então, também é um pilar que se entrelaça ali com todos os outros. E o gerenciamento do estresse e ansiedade, idem. Né? Se você vive estressada, ansiosa, não tem nenhuma atividade de lazer, não tem nenhum hobby, não tem gerenciamento de estresse e ansiedade no dia a dia, você vai comer mais, você vai descontar essa frustração na comida. Então, a tendência é que você coma pior. E isso vai entrar num ciclo vicioso, né? Que vai só te levando ali para o mal. E aí, Dre, além dos 4 pilares, a gente tem mais 2 que também são importantes da gente citar, que é a baixa exposição a disruptores endócrinos, e eu quero que você explique pra gente o que é isso, e a baixa exposição a metais pesados e agrotóxicos, né? Então, Brasil aí, né? Campeão na produção de agrotóxicos e de metais pesados disseminados aí por tudo quanto é produto que você usa. Então, tem metal pesado desde o esmalte que você tem na unha, até a maquiagem que você coloca no rosto todo dia, o batom que você passa 3, 4, 5, 6 vezes no dia, o desodorante aerosol, né? Super fã aí dos antitranspirantes. Então, isso tudo é muito importante. Então, não é só o que você vai incluir na rotina, é o que você vai tirar ou o que você vai substituir do seu dia a dia que vai te ajudar, né, nesse tratamento. Explica pra gente, André, o que são os disruptores endócrinos? Explico, explico. É uma área extremamente interessante, é uma área até relativamente nova. O que a gente sabe? Que existem substâncias, por exemplo, a mais conhecida é o BPA, que é o bisfenol A, que é aquela substância que foi banida das mamadeiras, porque a gente sabia que a gente sabe que o bisfenol ele se liga no receptor hormonal e ele pode dar puberdade precoce, e é por isso que ele foi banido das mamadeiras. Então a gente sabe que existem substâncias, tanto nos plásticos, como eventualmente, por exemplo, soja, ela é uma substância que se assemelha ao estradiol, ela age nos receptores hormonais, fazendo com que eu tenha alterações desses receptores e, consequentemente, alterações hormonais. Muitas vezes, essas alterações hormonais não são dosáveis, elas não são vistas, porque como são substâncias que se ligam nos receptores, elas não são dosáveis no sangue, mas a gente consegue ver os efeitos delas. E é por isso que a gente trabalha fazendo com que exista uma redução da exposição a essas substâncias. Existe também uma substância chamada bisfenol S, que está associada também com maior risco de ganho de peso. Então, é uma lista. Se a gente rodar, se a gente procurar lista de disruptores endógenos, a gente tem, assim, uma lista de mais de 1.000 substâncias que já tiveram estudos mostrando que elas podem afetar o nosso organismo. É difícil no mundo de hoje a gente viver sem se expor? Mas a gente consegue minimizar. Tem coisas que a gente pode fazer muito, que são muito fáceis. Por exemplo, a questão da mamadeira foi uma das orientações. Mas, por exemplo, sabe aquele papel térmico, aquele papel de extrato bancário, papel térmico, ele tem bisfenol A. Então, eu sempre falo assim, não adianta nada você tirar o bisfenol A da mamadeira do seu bebê e você pegar um extrato, uma conta, alguma coisa, e depois não lavar a mão e você for pegar no seu bebê, porque você tem bisfenol. Então, você entender isso e tomar determinados cuidados vai fazer com que a resposta ao tratamento ela seja melhor. Foi boa a E aí, explicação? gente, foi ótimo. Só que aí, Dre, o que acontece? As pessoas começam com o mimimi, né? Tipo, ai, TESOP, ó vida, ó céus, e agora? Porque nada colabora com a gente, porque... Cara, não encarem dessa forma, tá? Eu acho que, Né? assim, ter conhecimento é libertador. Então, cara, você quer continuar usando batom com chumbo? Você quer continuar usando desodorante com alumínio? Você quer continuar usando potinho de plástico na sua marmita lotado de BPA? É uma escolha sua. Só que a partir do momento que você tem conhecimento sobre o que isso causa no seu organismo e que isso piora a sua condição de saúde, eu acho que a escolha fica melhor de ser feita do que quando você ignora aquilo, né? Às vezes a pessoa tá ali usando potinho de plástico na marmita, dentro do micro-ondas, dentro do freezer, comendo no potinho, porque não tem conhecimento, porque não sabe. Agora, se você sabe e quer continuar usando, aí é uma escolha sua. E o que a gente está falando aqui, gente, de baixo disruptor endócrino, de cuidado com metal pesado e agrotóxico, de controle de estresse, de sono, de atividade física, de alimentação, não é só para mulher que tem SOP.
esses são os pilares que guiam o tratamento da síndrome do ovário policístico. É o que vai fazer você não ter sintomas. É o que vai fazer a sua menstruação descer todos os meses. É o que vai permitir que você engravide com saúde e segurança. Só que para a mulher que não tem SOP, tudo isso é válido também. E isso é válido para os homens também. Porque essa é a base da longevidade e da qualidade de vida. Então, a pessoa que não tem SOP, ela também precisa fazer tudo isso, né, André? Então, assim, não encarem isso como, nossa, que maldição, sabe? Ter síndrome do ovário policístico. Porque eu acho, né, gente, é o que eu falo. Eu prefiro 1000 vezes ter síndrome do ovário policístico, conhecer a SOP e conseguir lidar com ela no dia a dia como eu lido hoje, do que ter qualquer outro tipo de problema de saúde que muitas vezes é até mais grave, leva a consequências muito piores e que a alimentação saudável, atividade física, controle de estresse, sono não ajudam no tratamento. Né? Então, olhem sempre o copo meio cheio, ao invés de ficar levando, né, para o lado negativo das coisas. Tô certa, André? Tá super certa, cara. E eu acho assim, que se cuidar não faz mal pra ninguém, né? Sabe que eu vou contar pra vocês rapidinho uma história. Eu fiz uma vez uma reportagem sobre bisfenol, né? E eu fiz esse alerta. Por exemplo, a marmitinha que tá quebrada, que tá já arriscada, aquela marmitinha que já, sei lá, você botou no congelador, você tirou e quebrou um pedaço. Normalmente, o que a gente orienta? Que essa marmitinha ela seja jogada fora e que você pegue, por exemplo, não coloque no congelador a marmita de plástico e que você coloque, por exemplo, a marmita de vidro. Esses cuidados, eles são comuns a uma boa saúde geral. E aí, houve até uma polêmica, falou assim, André, mas então eu vou ter que me cuidar do bisfenol de tudo? Não, mas você pode reduzir a exposição e vai fazer bem para você, para o seu marido, para o seu filho, para sua família toda. Então, é a tua história, né? Eu falo assim, quem mora em São Paulo, né? Infelizmente, eu não consigo mudar o ar de São Paulo, mas eu consigo ter bons hábitos que me ajudam a minimizar e a ter saúde num ambiente que às vezes não é 100%, né? Eu falo, eu gostaria de estar morando no interior de Goiás, tomando banho na cachoeira cristalina, né? Eu sempre falo Andressa, não viaja aqui não. Tu vai ficar em São Paulo, do meu ladinho. Mas assim, não está nos nossos planos mudar para o interior de Goiás agora. Eu acho lindo, eu vejo aqueles rios transparentes, eu quero ir para lá, mas às vezes a gente não consegue, mas a gente consegue fazer o melhor na condição em que a gente tá, que é isso que a gente quer, equilibrar os pratinhos, né, cara? Exato. Gente, eu acho que o segredo é esse, fazer o melhor com aquilo que se tem. E se você tem a sensação, de que cuidar da síndrome do ovário policístico é caro, eu faço um convite aqui para você colocar na sua calculadora quanto você gasta de anticoncepcional por uma vida. Porque, gente, anticoncepcional não é uma cartela por mês. É uma cartela por mês ao longo de 15, 20, 30, 40 anos. Quanto te custa isso? Né? E aí, falando do anticoncepcional, mais a espironolactona, mais o glifage, mais vários outros medicamentos que você vai usando ao longo da vida, mais as várias vitaminas e tratamentos estéticos, mais a depilação a laser, mais o tratamento para o cabelo. E aí, quando você vai colocar na ponta do lápis, é muito mais barato e muito melhor para a sua saúde fazer pequenas mudanças no seu dia a dia, mesmo que graduais, dentro da possibilidade que você tem, do que ficar refém desse monte de tranqueira que não vai te ajudar e que lá na frente ainda pode gerar um novo problema, né? Porque aí você não resolve a SOP e você cria outros. Não é, Não, e só para falar, ó, Carol, a gente já teve 2 convites para ir para Goiás e um convite para ir para Floripa aqui, ó, tá? Então eu tô aceitando, não faz não que eu tô facinha, ó, eu vou mesmo. Põe minha filha e meu marido debaixo do braço e vambora. Não é? Gente, olha só. Espero que vocês tenham gostado da live. Agora eu preciso sair correndo para pegar a filha. A Andressa precisa sair correndo para resolver problema. A nossa vida é assim. Mas... cortar cabelo! Cortar cabelo, ó, essencial. Mas fica aqui o nosso convite, Dre, o meu convite para você. E aí eu quero o seu comprometimento da gente voltar aqui um outro dia para falar dos medicamentos. A gente tem live sobre isso, tá lá no IGTV, tá lá no YouTube. Quem é dos cursos, gente, tem aula a rodo para vocês na plataforma sobre isso. Mas tem muita gente aqui perguntando sobre espironolactona, sobre glifage, ainda mais agora que eu citei, né? Ai, meu Deus, eu uso glifage há 10 anos, não trata SOP? Não trata. Então vamos voltar aqui para falar um pouquinho disso, que eu acho que vai ajudar o pessoal aí a se situar também, né? Com certeza, você pode contar com o meu comprometimento. Eu nem gosto de você, então tá tudo bem. Metida.
Dre, fica aqui minha gratidão mais uma vez por você ter destinado aí o seu tempo nessa vida corrida que a gente tem aqui em São Paulo, com consultório, paciente, grupo, maratona, PCS. Mas eu acho que deu pra gente tirar muitas das dúvidas, né? Principalmente quem tá chegando agora, tá tendo contato com o nosso trabalho agora. Fica o meu muito obrigada pra você. Quem perdeu o começo da live, eu vou deixar gravada no perfil, então olha lá no IGTV, mas assiste. Porque a gente tem 150 horas, né, Dre, de live gravada, e o pessoal não assiste, o pessoal fica no inbox perguntando. Daí a gente manda o link da live, né? Uhum. Kai, eu queria terminar com aquele jeitinho que eu sempre faço com você. Obrigada de coração. Faz o coração aí, amiga. Aí, ó. Linda demais. Adoro. Dre, muito obrigada. Fica aqui, a gente vai marcar uma nova live para falar sobre os medicamentos. Mas, enquanto isso, fica o convite, né, para o pessoal se inscrever na maratona, no programa de combate à SOP. Gente, está sempre aberto, você pode garantir essa vaga hoje. Inclusive, a maratona tá com oferta especial de carnaval. Então, quem não é aluna ainda, ó, tá na hora. Quem for aluna da maratona tem acesso vitalício às aulas da Andressa aqui, às minhas aulas e às aulas de mais uma penca de profissional. Tem de gineco, tem de dermato, tem de vários profissionais que ajudam aí nesse tratamento natural, sem medicamentos, sem hormônios. E quem quer se inscrever com essa mega oferta que eu preparei aí, ó, a hora é agora, porque termina 23h59. Então, tem aí algumas poucas horas para você garantir sua vaga. Agiliza. E aí a gente vai se ver lá na plataforma de aulas, né, Dre? Com certeza, gente. As aulas que eu fiz para cá e para vocês foram feitas com muito, muito carinho. Vocês vão ver. As aulas todas são feitas com muito carinho, mas eu fiz assim, acho que com um carinho extra. Nem gosto dela. É. E vai chegar a atualização para vocês, hein? Fica a dica. Beijo, gente. Vou aqui, Dre, tá? Vou deixar beijo. você terminar com as meninas. Beijo. Tchau. Gente, é isso. Quero agradecer vocês pela presença. Foi quase uma hora de live. Eu acho que eu tirei as dúvidas, as principais dúvidas que chegaram para mim nos últimos dias no inbox. Para quem está chegando agora no perfil, para quem é novo aqui, nunca tinha assistido uma live, nunca tinha tido contato comigo, com a Andressa. Gente, tem um mar de lives no meu IGTV. É só você conferir na abinha de IGTV aqui do Instagram mesmo. Tem vários vídeos sobre vários assuntos. São vídeos mais antigos? Mas as informações continuam sendo atuais, então não hesitem em assistir todos os vídeos que a gente preparou para vocês. E para quem quer garantir a vaga na maratona, tem aqui a Ana falando, quero a maratona, Cá. Olha só, você vai clicar no link azul do meu perfil, então quando acabar a live, você vai lá no meu perfil mesmo, clicando aqui na minha foto, ou no meu nome, tem um link em azul para quem tem o fundo branco e um link, sei lá, em branco para quem tem o fundo preto. Não sei, só tem um link na descrição da minha biografia. Quando você clicar nesse link, você vai ser direcionada para uma página que tem 4 botões. O botão do nosso canal no Telegram, que é gratuito, e se você não tá lá ainda, tá perdendo tempo. Já entra no canal, já garante ali a sua vaga no canal, que tem conteúdo todo dia e é conteúdo exclusivo, que só tem lá. E tem o link dos programas que a gente tem para o tratamento da SOP. Desde o programa de 30 dias, que é o plano básico, até a maratona, que é o intermediário, e o PCS, que é o avançado. Clicando no botão do programa que você escolher, você vai ser direcionada para um WhatsApp. E aí, ou eu, ou a minha equipe, vamos conversar com você, vamos tirar todas as suas dúvidas, explicar como é que funciona o programa e te ajudar a garantir a vaga na promoção de carnaval que está rolando até hoje, às 23h59. Então, vai lá, clica no link, escolhe o seu programa e vai ser um prazer enorme para mim, para a Andressa e para os outros profissionais que também estão com a gente nos programas, receber você lá na nossa plataforma e no nosso grupo de alunos, tá bom? Quem é seguidor aqui e tem mioma, endometriose e é tentante, quer engravidar, me siga também no @nutri_carolfaria. Eu vi que tem muita gente aqui perguntando, né, sobre endometriose, sobre mioma. Essas patologias eu também trato, essas patologias eu também cuido, eu também dou informação, mas não é nesse perfil aqui, é no outro perfil, que é o @nutri_carolfaria. Então, se você é tentante, quer engravidar ou não tem SOP, tem só endometriose, tem mioma, me segue lá, porque lá é onde vai ter os conteúdos aí que vão poder efetivamente te ajudar, tá bom? Nathalie está perguntando qual que é a diferença do plano básico, que é o de 30 dias, para o intermediário, que é o de 3 meses.
Bom, primeira diferença é a duração, né? O de 30 dias são 30 dias, o intermediário são 3 meses. Além disso, no plano intermediário, você tem análise e solicitação dos exames. Então, uma médica da minha equipe faz a solicitação de exames para você colher no laboratório que você escolher, dentro do seu convênio. Então, você não precisa pagar pelos exames se você tem convênio médico. A gente analisa os seus exames e te dá um feedback, te encaminha para o profissional adequado, para o especialista adequado. E você também tem um cardápio individual e personalizado, feito sob medida para você, para a sua situação, para o seu momento de vida, para a sua condição socioeconômica, para o lugar onde você mora. Então, dá para você, né, ter ali um cardápio voltado para todas as questões que você quer tratar. É um cardápio individual e personalizado, feito um a um, de acordo com a história e com a necessidade de cada participante. Nos 30 dias contra a SOP você não tem isso, né? Não tem análise e solicitação de exames, não tem o cardápio individual e personalizado e o grupo é de 30 dias ao invés de 3 meses. Nos dois grupos tem um desafio por dia, então nos 30 dias são 30 desafios, na maratona são 90 desafios, mas você recebe uma tarefa por dia, então é um verdadeiro passo a passo para o seu tratamento acontecer da melhor forma. Nos dois você tem um grupo exclusivo de alunas, nos 30 dias por 30 dias, na maratona por 3 meses, e em ambos você acessa a nossa plataforma de estudos, onde tem lá várias aulas gravadas para você assistir quantas vezes você quiser, além de vários materiais de apoio, várias ferramentas, vários e-books sobre vários assuntos que envolvem aí o tratamento da SOP. O acesso à plataforma é vitalício para os dois programas, mas no plano intermediário, na maratona, é muito mais conteúdo, são muito mais aulas do que no desafio. Então, essas são as diferenças. Tem valores diferentes também. E aí, para saber o valor de cada um e já garantir a sua vaga, é só acessar o link do meu perfil e aí escolher o botãozinho de cada programa. Ah, Carol, eu quero saber dos dois. E aí você clica em um, manda mensagem para o WhatsApp, e aí volta, clica no outro e manda para o outro WhatsApp, porque aí as duas, né, eu e o pessoal da minha equipe vai te responder cada uma falando do seu programa, tá bom? Gente, meu tempo está acabando aqui. Mas eu volto, então fiquem de olho no meu perfil, ativem as notificações para vocês não perderem a próxima live. Combinado? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até!